Bom dia, estamos começando o nosso primeiro encontro do ciclo 6, né, e o que a gente vai estudar aqui vai ser exploração de simetrias, mais aplicado a problemas, tá, e explorando também a inserção de ambientes recreativos ao processo de ensino-aprendizagem. Aqui vocês vão perceber que vai ser necessária a lógica, talvez um raciocínio que não se desenhar, mas você imagine como que fica quando eu aplico a simetria em uma figura. Vocês têm noção do que é simetria? Pode falar. Estou na folha lá. Alguém sabe o que é simetria? Não é quando um lado da imagem é igual ao outro? Imagem igual. Pode acontecer quando eu tenho espelho, né? Aí eu tenho simetria. É tipo No uma outro, ela projeção. só gira, tem que aumenta e diminui, e tem só o que muda de lugar. Perfeito. Tá tranquilo. A simetria, na verdade, é uma transformação que eu aplico a um determinado objeto, né? E imagine que eu fecho o olho. Eu pego, pode ser um triângulo, certo? Eu dou um giro de 120 graus nele. Você abre o olho, eu pergunto, aconteceu alguma coisa com a figura? Você não percebe que aconteceu nada, né? Mas foi feita uma transformação, ela girou. Ela girou 120 graus, percebeu que um vértice que estava para cima, ele está para o outro lado. Ela movimentou, mas você não percebe se você não estivesse observando, e se não tiver nenhuma marcação. Então, simetria é isso, é quando eu faço alguma transformação, né, e as propriedades finais, depois que eu fiz essa transformação, elas se conservam. Então, por isso que tem simetria por rotação, que é o giro, simetria por reflexão, que é a formação de imagem dentro de um espelho, né, vamos pensar assim, e translação, posso pegar um objeto e mudar ele de lugar. Tá? Na natureza, a gente tem simetrias em diversos lugares. Até em equações matemáticas. Lembra da balança? O que tem de um lado da balança para ficar equilibrado tem que ter do outro, não é? É uma simetria. Né? Mantém uma mesma característica, mantém a mesma massa dos ambos os lados, se for mexer com pesar alguma coisa. Aqui o Emanuel contribuiu no chat, falando que tem a translação, que é quando ela se move, rotação, quando ela gira, e reflexão, quando reflete. Se eu pegar um quadrado, pode ser um quadrado melhor, característica, 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. Se eu fizer um giro no quadrado de 90 graus, tem simetria? Sim. Está abstrato ainda, mas eu tenho interesse nisso. Eu quero que vocês imaginem. Pensa, eu peguei um quadrado que não é. Peguei um quadrado, eu girei 90 graus no quadrado. Essa é a mesma figura. É a mesma figura, não é? Então, manteve a mesma propriedade. Mas aí teve que ser um giro de quantos graus? De 90. Eu posso girar qualquer múltiplo de 90, ele vai manter a mesma característica. Então, acontece a simetria. Se eu girasse 45 graus, daqui eu girei só 45 graus, é a simetria? Não. Não. Percebeu que não mantém a característica inicial? Nesse caso que eu estou falando especificamente, simetria de rotação, tá? Quando eu estou girando. Se for um triângulo, teria que ser 120 graus, porque não tem 3 vértices. E uma volta completa representa quanto? 360. 60. Então, o que é isso? Eu tô pensando, meu Deus, aí dividir por quantos vértices, né? Exato. Aí, nesse caso, se eu girasse... Eu assustei, porque falou desse jeito. Mas o que agora não é você desenhar ou colocar no papel, é imaginar junto comigo. Vocês estão conseguindo, né? Aí, se eu pego o triângulo e giro 120 graus, ele mantém a simetria, não mantém? Tem simetria aí. Mas se eu girar o triângulo 90 graus, assim como o quadrado, tem simetria? Não vai ter. Aí não tem simetria. Eu tenho que prestar atenção em que figura que eu tenho. E se eu pegasse um círculo e girasse o círculo 90 graus, tem simetria? Tem. Ele vai ter simetria por conta de rotação. Aliás, o círculo, ângulo que for girar ele, vai continuar sendo simétrico. Perfeito. Então, o círculo, qualquer ângulo que eu girar ele, mantém a simetria. Mas lembra, não é só girar, eu posso pegar ele e deslocar ele. Não é isso? Todo mundo aqui já estudou física? Sim. Vamos pensar em movimento.
Movimento uniforme, uniformemente variado, não me importa. Mas eu sei o quê? Que a distância percorrida está em função do tempo, não é isso? Eu coloco Sim. um tempo, eu acho a posição que o móvel se encontra. Eu coloco um outro tempo maior, ele vai deslocar, não vai? Eu vou encontrar uma nova posição para ele. Mas ele mantém muitas características nisso aí. Nesse caso, aí, a gente vai avançar, vocês vão perceber que existe também simetria temporal. Mas baseado nessas três básicas que a gente falou. Translação, rotação e reflexão. Exato. Nesse caso, a simetria temporal, quer dizer que com o tempo, ele ocupa posições diferentes, tem a translação acontecendo aí, né? Está mudando de posição. Mas ele mantém as características iniciais, ele mudou apenas de posição. Aí você vai começando a abrir sua mente para a questão da simetria. E tem que ter bastante observação nas figuras também, tá? Tinha que ser professor de física. Eu nem vou entrar muito na matéria de física, eu sou suspeito para falar, tá certo. Vamos lá. Então, bem tranquilo aqui. Ambientes recreativos é porque você vai ter que usar lógica para enxergar a simetria acontecendo aqui. Certo? Primeiro exercício. Quero que vocês pensem e vão discutindo em voz alta aí, ou pensem numa resposta e me passa, porque é para a gente fazer agora, juntos. Primeira questão, ó. No retângulo da figura, o M e o N, está passando para vocês. Só fui confirmar. O M e o N são os pontos médios dos lados AB, olha o M. Ele é ponto médio, ele está no meio, né? Do lado AB é o M, e do lado BC é o N, de navio. Respectivamente, tem que respeitar a ordem. É bom que ele já deixou desenhada a figura. Qual é a razão? O que é a razão que a gente já estudou? É A uma... relação entre duas grandezas. Perfeito. Eu coloco um está para a outra. É uma divisão em forma de fração, vamos pensar assim, mais simples. Qual a razão entre a área da parte sombreada e a área do retângulo? Ó, a parte sombreada e a retângulo. Alguém já falou meio, mas alguém? Meio. Certo. Mais alguém para desempatar? Por que vocês estão falando que a parte sombreada é metade do retângulo? Por causa que a parte branca e a sombreada são simétricas. Dá para mostrar a semelhança de triângulo e a semelhança dos dois aí. Eu gostei Aí- da parte que você falou, eu vou aproveitar ela. Simétrica porque o MN é como se fosse um espelho, não é? Uhum. Só que a figura que está branca, como esse triângulo, vocês estão vendo essa marcação que eu estou mexendo no mouse? Sim, sim. Beleza. Essa parte branca, ela reflete uma sombreada. Em contrapartida, a sombreada reflete uma branca, não é? Uhum. Perceber a simetria de reflexão só altera a cor para a gente identificar? Você poderia pegar as sombreadas de um lado e mover para o outro e trocar pelas brancas. Estaria Perfeito. metade do retângulo. Perceber que é metade. Agora, cuidado com a leitura aqui. Qual é a razão entre a área da parte sombreada para a área do retângulo? Então, se eu quero essa razão, deixa eu colocar em forma de equação aqui. Qual vai ser essa razão? A área da parte sombreada, né? A parte sombreada do retângulo, né? Yeah. Certo. Tem que prestar atenção que a pergunta podia ser ao contrário. Podia ser a área do retângulo para a parte sombreada. E não seria meio, seria quanto? 2. Seria 2. Exato. Então, qual que é a parte sombreada que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, não é? Se quiser fazer assim, pode. E a do retângulo que eu tenho? Eu tenho 10 sólidos. Que daria um meio do mesmo jeito, né? E nem precisa disso também. Você poderia perceber que é a metade. Então, enquanto a parte sombreada está sendo a metade do retângulo. De qualquer jeito, a resposta final que você vai encontrar vai ser meio. Alguma pergunta nessa daqui? Se quisesse responder assim, só que a área, a parte sombreada tem a metade da área do retângulo, tem muitas formas. Mas se pediu a razão, apresenta ela. Qual que é a razão? Um meio. Quem é o antecedente dessa razão? Antecedente. Número 1. Antecedente é o que está em cima, não é? Sim. Quem é o consequente? 2. O 2. Tá. E em forma de fração, o de cima chama numerador e o de baixo? Denominador.
Tá, se eu considerar essa proporção aqui, ok? Nós sabemos que proporção tem uma regra específica para resolvê-la. Qual que é? Em todo... Os extremos, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Beleza, você consegue me falar, você, quem são os meios aqui? 10 e 1. 10 e 1, certo? E quem são os extremos? 5 5 e 2. 5 e 2. Beleza. Qual que seria a outra representação que eu tenho para fazer isso aqui? Deixa eu colocar centralizado. Usando... Eu vou colocar aquela notação assim, tipo de escala. 5 está para 10, não é? Assim como 1 está para... 2. Só para ficar claro que os meios estão aqui nos meios, olha só. Dá para identificar? É o 10 e o 1, são os meios. Quem são os extremos? O 5 e o 2. E em toda proporção, se você multiplicar cruzado, ou seja, o produto dos meios é igual aos extremos, tem que dar certo, não é uma proporção. Então, 5 vezes 2, 10, é igual a 10 vezes 1, 10. Tudo bem até aqui? É só para lembrar alguns conceitos com vocês. Tá fácil, né? Agora a gente vai voltar. Primeira questão, tem algum comentário para fazer? Se eu fosse fazer uma simetria aqui, a simetria que eu poderia aplicar aqui seria a simetria por reflexão, né? Vocês entendem que a distância da imagem, deixa eu aumentar aqui, na reflexão, a distância, por exemplo, esse ponto A aqui, e aqui é o M, que é o espelho, certo? A mesma distância do M até o ponto A tem que ser a distância do M até a imagem desse ponto no espelho. Todo mundo tem essa visão? Sim, né? Bem tranquilo. Então vamos continuar. Próxima questão, para brincar. Questão 2. A figura mostra um retângulo formado por 18 quadrados iguais, com algumas partes sombreadas. Qual a fração da área do retângulo correspondente à área sombreada? Eu só quero a área sombreada. Eu quero uma fração. Ah, já dá para responder ela. Deixa ela aqui maior. Tinha que engasgar. Pode falar? Pode, agora não sei. 18 sobre 8? Tem uma resposta, mais alguém? Nunca me dá. 8 sobre 18. Tá, tem duas respostas diferentes, alguém? Oito nonos? Quantos? 8 nonos? Não. 8 18 avos. Tá, vocês estão me falando a resposta parcialmente certa. Quando eu tenho frações, eu preciso sempre apresentar ela na forma irredutível, não é? Então, me dê uma resposta precisa. 4 nonos. nonos. Então. Ah, perfeito. A resposta é 4 nonos. Vamos olhar. O que ele pede para você fazer? Eu quero a fração. Qual a fração da área do retângulo correspondente à área sombreada? Só quero a fração da área sombreada. Se você for perceber, tem triângulo, triângulo em branco, né? Cada sombreado tem sua associação. Tem sua associação também não sombreada. Ou não? Não. Ideias para fazer, então? Você pode juntar as partes sombreadas para completar os quadradinhos. Trocar uma sombreada, trocar os triângulos sombreados por triângulos brancos, Ok. para ficar só os quadrados e você conseguir contar eles melhor. E você vai completando no outro ali na frente, né? Aham. Tira esses dois sombreados aqui e pinta esses dois aqui, certo? Uhum. Perfeito. E você vai perceber que no final, alguém falou 18 oitavos. Não, 18 oitavos, não foi? Sim, fui eu. É porque eu achei que estava perguntando a área do retângulo sobre a área sombreada. Mas agora eu entendi. E outro me falou 8 18avos, não foi? O que faltou nessa resposta? Falei. De 18 partes que eu tenho, 8 estão sombreadas, não é? Mas eu preciso sempre apresentar uma fração na forma, ou razão. Serve para razão também, na forma irredutível. E o que eu tenho que fazer para apresentar na forma irredutível? Simplificar, né? Por quanto que eu posso simplificar isso aqui? 2. Dividido por 2. E aqui, dividido por 2. Resultado final,
4 nonos. Difícil? Tirar as dúvidas? Ok, né? Então, perfeito, até a segunda está certa. Agora vamos para a terceira questão. Ela é grandinha? Uma folha quadrada, ela foi dobrada 2 vezes ao longo de suas diagonais. Então, imagine a folha quadrada, ou seja, ela tem todos os lados iguais. Eu peguei e dobrei ela na diagonal dela. Ficou a segunda figura, certo? E aí, depois, novamente, eu dobrei ela, ficou a terceira figura. Dobrei uma, dobrei 2 vezes. Tudo bem até aqui? Em seguida, foi feito um corte retilíneo, corte em linha reta, né? Na folha dobrada, paralelo ao lado maior desse triângulo. Paralelo, então, não vai poder ter ponto em comum se eu traçar uma reta, certo? Então, imaginar a figura que ele veio com a tesoura, cortou, paralelo. Passando pelos pontos médios dos outros 2 lados e descartando-se o pedaço superior que tem formato triangular. Eu peguei essa partinha de cima, lembra que foi um ponto médio. Peguei a partinha de cima e descartei. Conforme mostra a figura, tá aqui. Faça um desenho mostrando como ficou o pedaço que restou da folha ao ser desdobrado. Estou esperando vocês responderem. Manda o desenho para mim lá no grupo, que eu vou pôr aqui. O primeiro que mandar, tá? E aí depois eu quero a área do buraco na folha correspondente a qual... a área do buraco na folha correspondente a qual fração da área da folha original? Pela área do buraco em relação à folha original. Se quiserem fazer o experimento em casa aí, pode, tá? Vocês sabem encontrar um quadrado de uma folha, chamé que seja? Não. Você dobra, Só fazer um puxando o triângulo e depois corta o final. Fica um quadrado certinho. Perfeito. Vamos ver se eu entendi o que você falou. Vou pegar uma folha aqui. Deixa eu voltar lá para ver vocês. Peguei a folha, não é? Uhum. Eu vou... Puxa uma das pontas até a Peguei borda. essa ponta, trouxe para cá. Daí você marca e depois corta esse retângulo que ficou sem nada. Certo? Só dobrar aqui. Forma um triângulo, né? Uhum. Aqueles aviões. Mas assim, né? Daí tem que cortar a parte que ficou sobrando. Descarta, né? Uhum. E aí, quando você abrir, você tem um quadrado. É isso mesmo. Pode fazer aí, gente. Fazendo um desenho, coloca lá, que coloca aqui. Para me entender como que fica esse buraquinho no final. Aí cai uma questão dessa na prova, eu vou lá e dobro a folha da prova. Você vai fazer muita coisa mental. E no final ainda corta. Nem tesoura tem, né? Mas a ideia é você imaginar essa situação. Nós vamos fazer ela agora. Um quadrado. Olha o descarte aqui. Estou até brincando com vocês. Abriu. Vou lá para o grupo, tá? Esperar. Ok. Emanuel, você fez... Você só imaginou em forma de desenho ou você fez experimento? Esse experimento. Ah, legal. O Gênio também mandou. Só achei seu quadradinho pequenininho. Você lembrou de pegar no ponto médio?
Ah, é porque esse quadradinho está muito pequeno. Você pega o ponto médio, olha aqui. Beleza. Manda foto. Tinha alguém querendo entrar. Ó, um já achou a resposta, um quarto. Dois achados. Ah, sim, é verdade. Não, Manuel. Cheguei na mesma resposta, viu? Alessandro, bom dia. Manuel, ok. Certo. Tá, o desenho. Deixa eu pegar do Emanuel mesmo. O desenho que você fez, só diminuir isso aqui, foi esse. Né? Vocês estão conseguindo ver lá? Estão. E a razão que vocês encontraram, faça um desenho, o desenho está aqui, mostrando como ficou o pedaço que restou na folha. Lembra, eles vão cobrar de vocês não que faça o experimento, mas que imagine o desenho, como vai ficar. Então, desenho feito, só isso aqui. Realmente, essa parte, eu até fiz aqui também. Olha aqui. Depois, a área do buraco na folha corresponde a qual área, a qual fração da área da folha original. Então, a gente, na verdade, está querendo aqui para a próxima. Teimoso. Pegar um tamanho 14, inserir a equação. Nós queremos a área de quem? A do buraco, né? Aham. Sobre o triângulo. Sobre a área quadrada original. Vamos tentar ver direitinho o que vocês encontraram. Quanto que foi a Um área? quarto. Pode falar. Um quarto. Um quarto. Realmente. E como vocês chegaram nessa conclusão de um quarto? É o que eu ainda não entendi. Porque dá para pensar assim, o triângulo que surgiu após dobrar duas vezes as diagonais do formato anterior, o quadrado, né? Uhum. Cortou pelo ponto médio, né? Sim. Aí vai ser correspondente a um quarto, o ponto que cortou, né? Um Uhum. quarto da diagonal. Aí, replicando isso do outro lado, vai ficar metade da diagonal. Aí vai ficar um pequeno quadrado situado na metade do tamanho da diagonal. Vai Perfeito. ficar igualmente a metade do lado do quadrado maior, né? Certo. E fazendo a área do quadrado, né? Que é L ao quadrado, né? Uhum. Se a área exterior for, lado exterior, né, for L, o do quadrado menor vai ser L sobre 2. E aí, elevando ao quadrado, vai ficar L ao quadrado sobre 4. Perfeito. Que dá o valor da área do buraquinho que você tem pela área total do quadrado, né? É isso mesmo. Você acabou demonstrando isso aí de forma algébrica, né? Alguém não entendeu? Tem algum... Pode falar, Alessandro, não precisa abrir fila não, tá? Pode entrar.
Teve uma questão na avaliação anterior do PIC que parece com essa questão aí. Lembrou dessa? Você lembra se você tinha acertado ela? Eu acertei. Foi o mesmo raciocínio do menino que falou. Beleza, então, perfeito. Gente, É, mais agora que eu fiz já também, só que o raciocínio não bateu, mas aí, tipo, eu fiz o desenho hipotético de como ficaria e ficou do mesmo jeito. conseguiu visualizar. A ideia é essa, porque lá na hora da prova você não vai ter tesoura, não tem as coisas para fazer, tem que usar a imaginação de como seria essa projeção, né? Tá, ok. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? A gente pode pensar na próxima. E se fosse a pergunta diferente, ó, a área do buraco na folha corresponde a qual área da figura original? 1/4, certo? E se fosse a área da região que sobrou em relação ao original? 3/4. 3/4. Então tem que prestar muita atenção na pergunta, tá? Se fosse só essa parte, tipo um quadro, né? Que eu fosse considerar, se 1 é para o buraco, 3 é para essa outra parte, certo? Bem tranquilo? Então vamos continuar. Exercício 4. Passe um barbante através de 6 furos de uma cartolina. A frente da cartolina com o barbante é mostrada na figura. Eles vão te representar isso aí em forma de desenho. Mas do jeito que sugere aqui, parece que a gente tem que fazer, né? Passar um barbante, então, através de 6 furos da cartolina, a frente da cartolina com o barbante é mostrada na figura. Tá aqui. Ó, a cartolina tem 6 furos, certo? Ok? Tá passando o barbante. Imaginaram a situação? Estão vendo, né? Qual das figuras abaixo não pode ser o verso da cartolina? Eu quero que você me fale o que está lá atrás. Lembra, o barbante não é não são pedaços. É um fio só e você foi como se fosse o cadastro do tênis, tá? Eu quero saber qual das figuras abaixo que não pode ser o verso da cartolina. Ficou clara a pergunta? Vou ter que diminuir aqui para a gente ver. Então, entenderam ali? Pronto, estou aguardando a resposta. Letra E? Já saiu uma resposta. A letra E não pode ser. Isso, porque a letra A tem com. Dá para fazer tipo. Se pegar os 4 furos mais embaixo, a gente pode fazer desse lado conectando eles, para ver se é possível fazer sem cortar o barbante. A letra A está correta. Todo mundo concorda? Sim? Sim. Ok. E a letra B? Por que que não pode? Qual? A letra B pode. Você falou, por que que pode? Que Ela? Não precisa não, né? dá para fazer tipo. Não tem os desenhos lá em cima, conectando os 2 barbantes? Perfeito. Se fizer aqui embaixo eles também conectarem sem cortar eles, é porque é possível. Exato. Essa parte aqui, lá atrás forma essa, né? Quando ele sai aqui em cima, ele sai aqui em cima também. Quando ele chega aqui no meio, ele volta para cá, é que está aqui, e passando pelo verso, ele sai aqui em cima. Ela está correta também. E a letra C, ela pode ou não? Pode? Ela pode também? Todo mundo está concordando? Eu não estou no chat? Então vamos direto. Acho que está todo mundo pensando que é a E mesmo. Vamos lá na letra E. Por que que é a letra E? Que para conectar algum dos 4 barbantes de baixo, que os 4 barbantes de baixo não tem conexão com os 2 barbantes de cima, ia ter que ser conectado pela parte da frente da cartolina. Exato. Ele ia ter que subir, né? Isso. Então, todo mundo concorda que é a letra E. E realmente a letra E é a resposta certa. Ok. Deixa eu ver que só está marcado. Próximo, então. Mais um. Um programa de edição de imagens
possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Está aqui. Essa questão já caiu. Deseja-se construir uma nova figura a partir da figura original ilustrada a seguir. Então, é um programa de edição, ele visa transformar figuras em outras mais complexas. Existe uma figura aqui, certo? Provavelmente aqui é o ponto médio, e fez a divisão em 2, passou pela diagonal, né? Só que, olha, branco, sombreado escuro, sombreado mais claro. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Você lembra daquela simetria da primeira questão? Eu vou retornar lá. Era uma simetria, não é em relação ao ponto, a simetria em relação à reta, não é? Então, é um espelho. Uma simetria em relação a um ponto gera uma imagem diferente. Então, em relação ao ponto O. Tá vendo essa pontinha daqui? Ela tem que ficar lá do outro lado, embaixo. É como se o espelho fosse só o ponto O, viu? Essa aqui de cima. Ela vai ficar lá embaixo. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. A imagem que apresenta a nova figura é... Eu preciso delas todas numa folha. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Jogar para lá. Ok. Trabalhando o computador. Pronto. Qual seria a certa? Lembra que a simetria em relação a um ponto, tá? É a letra E de novo? Mais alguém? Essa questão que eu não é nem. Nossa. Hoje eu lembrei de onde que eu vi ela. Ela que eu não é nem. Ó, saiu uma letra I. Mais alguém tem para desempatar? A letra A não seria porque os lados não estariam sendo preservados, né? Sim. Ok, letra A. Tem que lembrar que é em relação ao ponto. O João Vitor falou que ele acha que é a letra B. Ah, vocês entenderam? Percebeu que essa figura ela está repetindo em todas, né? A letra A é um absurdo, não dá nem para perder tempo com ela, certo? Pode ser a letra C? A letra C não era em relação ao ponto O? Só para colocar, para a gente orientar. Se eu tenho esse ponto aqui, passando pelo ponto O, a figura tinha que estar aqui embaixo, ó. Entendeu? Essa marcação deveria estar aqui. Então, não pode. Se fosse em relação a uma reta, também não seria. Não seria, né? Mas não é em relação à reta, é em relação ao ponto. Tudo acontece no ponto. Olha essa figura aqui de baixo. Ela vem aqui, certinho? Então, esse ponto aqui de cima, ele tem que estar aqui embaixo, ó. Vou pegar até a mesma, para vocês notarem que é o mesmo tamanho. Senhor... Viu a simetria aqui? Ó. Então, quer dizer, a mesma distância desse vértice tem que ser do vértice da imagem também. Agora, vamos olhar as figuras separadas. Professor, é como se pegasse o ponto O e fizesse um papel, aí pegasse o ponto O e firmasse ele e rotacionasse a figura em volta dele. Tudo vai girar em torno do O. Olha só essa de amarelo. Tá vendo? A distância da pontinha preta até o ponto O tem que ser do ponto O até a pontinha preta do triângulo. E aí você forma essa imagem. Aí tem simetria por reflexão, mas só que não é reflexão no espelho, numa reta, num segmento. É reflexão em um ponto. Percebeu que na reflexão ela sempre vai ser reversa, né? E ser invertida. Querem comentar mais? Posso pegar essa partinha aqui daqui, ó. Também dá para a gente comentar. Quero que vocês entendam bem, se cair uma questão parecida com essa, isso aqui acho que eu vou colocar de verde.
Vou pegar a mesma coisa, do mesmo tamanho, olha aqui. Viu? Essa partinha aqui do triângulo ângulo de 90 graus, o triângulo mais escuro. Olha o ângulo dele aqui mais escuro. Ficou bem clara essa parte em relação ao ponto? Então, qual letra está certa? Letra E. Mas entenderam ou não? Sim. Ficou claro, né? Eu queria desenhar só para mostrar. Olha só que absurdo. Essa daqui não podia ser. Até inverter essa imagem em relação ao ponto. Está aqui embaixo. Essa aqui também não. Essa aqui está de lá. Por que que essa letra D não pode ser? Porque ela tá refletindo. Exato. Que não dá a reflexão certa, né? A pontinha do triângulo tinha que estar aqui, ele está do ângulo de 90 graus aqui embaixo, né? Então, não tem dúvida quanto a isso mais, certo? Deixa eu só voltar ela para cá. Tem espaço. Agora vamos para a sexta questão. Em qual das alternativas abaixo aparecem dois pedaços de papelão com os quais se pode construir um cubo dobrando? Lembra o cubo, característica dele? Todas as faces são quadrados, né? Beleza. Comprimento vai ser igual à largura, que é igual à altura também, né? Construir um cubo dobrando pelas linhas tracejadas e colocando pelas linhas contínuas, e colando pelas linhas contínuas. Então, eu vou dobrar as tracejadas e as linhas contínuas eu vou colar. Qual dessas eu posso formar um cubo? Letra E de novo. Mais alguém? Ele já colocou. Oh, beleza, Manuel, manda mesmo. Que já reforça com a gente. Saber realmente é impossível. Você vai dobrar. São umas coisas interessantes aqui, né? Saiu letra E, mais alguém? Realmente, a resposta é a letra E. Eu vou dobrar, vou dobrar, vou dobrar, e essa aqui serve para fechar o nosso cubo. Então, novamente, letra E. Certo, pronto. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Alguém não entendeu? Ok, a ideia é trabalhar mesmo com essa parte. De você imaginar, vai pensando em dobrar, uma coisa mais mental. Pedro montou um quadro com 4 das 5 peças abaixo. Ele usou 4 para montar um quadro. Um quadrado. Pedro montou um quadrado com 4 das 5 peças abaixo. Característica do quadrado. Todos os lados são iguais, os ângulos de 90 graus, né? Qual é a peça que ele não usou? Ele vai usar 4 dessas peças para fazer um quadrado. Uma ele não usou. Isso lembra muito quebra-cabeça, né? A pode ser usada para fazer um quadrado. Qual? A letra A. Ele não vai usar a letra A. Bom, dá para fazer um quadrado com a letra A. Você lembrou que ele vai usar... Aqui tem 5 peças, certo? Ele vai ter que pegar 4 e montar um quadrado. Ah, tá. Aí a pergunta é que ele não vai usar. Uma delas não vai se encaixar. Pedro montou um quadrado com 4 das 5 peças abaixo aí. Qual é a peça que ele não usou? Eu não estou no grupo, será que está lá?
lembra o Tetris mesmo. Lembra, ele vai emendar ela e vai formar um quadrado. Tem uma que não vai se encaixar. A ideia do Giuseppe foi boa, acho que eu entendi. Tá, então, qual peça eu não vou usar? Ninguém? Letra B, que não vai usar. Tem uma resposta. O João falou, letra B. O José falou aqui, letra B também. Também? Não tinha visto, não. Então, letra B? Aquela montada, ó. A, completa com a E. Se eu consigo diminuir para ficar num lugar só. Não vai, não. Posso ficar pequenininho. Ele consegue, tipo Tetris mesmo, né? Pega a pecinha C, vira ela, a D, a A e a E. Então, qual que é a única peça que eu não usei? A D. Ok, alguém quer acrescentar? Não? Tá tudo tranquilo? Então, próximo. Questão 8. Eu fiz por soma. E também Ctrl B, né? Sim, eu somei os quadradinhos para ver qual soma formava um quadrado perfeito, aí já eliminava todas as outras. Depois seria só testar para ver se realmente funcionava. Entendi. Mas só nunca esquece de testar. É bom no final, porque depois não dá para encaixar a peça, né? Uhum. Perfeito. Então, olha essa próxima. A figura abaixo mostra uma grade formada por quadrados de lado 1 centímetro. Então, cada quadradinho dessa grade tem lado 1 centímetro. Qual é a razão entre a área sombreada e a área não sombreada? Tempinho para vocês pensarem. Lembrando que razão é divisão. Bora bater o campo. Já aumentou a dificuldade aqui, né? Explora a cama do pé de Tá, Manuel? Você pegou a soma e apresentou aqui para mim. Beleza. Hoje, você respondeu essa daí agora? Tipo, você pode fazer com cada quadradinho tendo base 1 e altura de 2 quadradinhos sendo 3 e a de 2 quadradinhos sendo 2. Aí somar a zero dele e dividir por área total. Repete para mim a explicação. Não consegui ver. Ó, tem um quadrado que tem base 1, pensando na base dele, e Sim, altura 2. Porque cada quadradinho tem 1 centímetro de lado, né? perfeito. Aí, nesse quadradinho, ele tem área de 1 vezes 2 dividido por 2.
O outro tem área de 1 vezes 3 vezes 2 também, dividido por 2. Sim. E dois quadradinhos tem área de 1 vezes 3 dividido por 2. Somando essas áreas e dividindo pela área total, temos a razão. Essa conta que você me falou aí vai dar 5. E 5 vezes dividido por área total é a razão. E a área total foi quando? É só pensar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5 dá 25, né? 25, Tá, então, isso. vou anotar isso que você acabou de me falar. Tá doido, computador. Vou anotar isso que você acabou de me falar. Você... Acho que uma área é 5 e a outra é 20, que é a parte sombreada, né? 5 sobre 20, é por isso que você me respondeu que a razão seria 1/4. Opa. 1/4. Essa razão está certa. É meio difícil exemplificar o meu raciocínio, mas tem como. Não, mas eu contei. Eu entendi. Para encontrar a área 5, acho que eu vou mexer aqui embaixo. Eu só quero anotar o que você falou, talvez algum acrescento aqui. Você falou que é 2 vezes, você pegou um quadrado de lado 1 e altura 2, não foi? De base 1, base e a altura 2. Tá, então, e isso acontece. Então, se eu não estou enganado, é assim, ó, 2, é o que você apresentou para mim, vezes, vou tentar anotar isso e alguém contribui. Aí você pegou 1 vezes 2, não é isso? E dividiu por 2. Depois você já somou com 2, também com 2. Se eu estiver enganado, você me fala. Vezes, aí você já pegou o quadrado de lado 1 e altura 3. Então, para encontrar essa área, Temos 3. quadrados de 1 e altura 3. Beleza. E isso aqui você encontrou 5. Que é a parte que você tinha sombreada, que ele falou, né? Esse cálculo aqui que você acabou de me falar foi da área sombreada, não foi? Que você encontrou? Isso, Eu essa entendi. é a área da área sombreada. Beleza, então, eu entendi, certo? É isso aqui, né? Isso, Tá, é isso então, aí mesmo. perfeito. Ele está justificando 5 aqui em cima. O 20 é fácil de pensar, porque eu vou pensar na figura total. A área total. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A área de quadrado é base vezes altura, 5 vezes 5. 25, né? Então, eu estou colocando... Aí eu estou com um problema. Por que que está 20? Não, a área total é 25, realmente. Mas se eu colocar 25 aqui, não vai dar mais 1/4. É porque eu tô pedindo a área não sombreada. Eu vou tentar fazer um cálculo aqui. Então. A área não sombreada? A área sombreada é 5. A área não sombreada é 25 menos 5. Não é isso? Porque você pega a área total, que é 25, e tira a área que é sombreada, você tem a área não sombreada. E agora você vai ter 5 sobre 20. É área sombreada ou é área sombreada menos a área total da área sombreada? Exato. Não, é a área não sombreada. Ah, tá, agora eu entendi. Você estava Agora nessa ficou parte fácil aqui. de raciocinar. Eu Agora tava deu pensando que certo. a área... Isso. E aí? Essa é a resposta correta. Entenderam? Querem comentar? Você viu que é uma palavrinha não, tanto que ela pode confundir a gente na hora de responder, é sempre uma sugestão. Chega na resposta final, volta lá na pergunta e verifica se é aquilo mesmo que era para responder, né? Então a gente passa por situação difícil. Tudo bem até aqui? Sim? O único problema é que eu fiz tudo de cabeça, não tô com o caderno aqui. Mas deu conta de fazer. Acertou também, está seguro com a resposta.
Podemos passar para a próxima? Podemos? Tá, exercício 9. Uma bola de futebol é feita com 32 peças de couro. Dessas peças, 12 são pentágonos regulares idênticos. Pentágono regular é uma figura geométrica de quantos lados? 5, né? Lados. E falou regulares, o que que muda? Os lados são iguais, não é isso? Então, são 12 peças. Cada peça é pentágono, então tem 5 lados. Regular, todos são iguais. E são idênticos. É como se fosse o mesmo pentágono. 12 peças idênticas uma à outra. E outras 20 que são hexágonos. Hexágono é o quê? Forma de 6 lados. 6 lados. Também regular, então 6 lados iguais. Idênticos. Então, nós temos 12 peças em forma de pentágono regular e 20 peças em forma de hexágono regular. Mas todas são idênticas. Os lados dos pentágonos são iguais aos lados dos hexágonos. Então, é legal que dá para encaixar, né? Para unir dois lados de duas... Para unir dois lados de duas dessas peças, é necessário uma costura. Lembra muito a bola de futebol, né? Quantas são as costuras necessárias para fazer uma bola? É isso mesmo. Seria 90? Não entendi? 90. São 90? Como você pensou? Porque tem 12 de 5. 12 vezes 5. Descobri Ah, qual. peraí que eu vou anotar. Deixa eu me organizar aqui. Então, você pensou em 12. Vezes 5, que daí você descobre quantos lados tem todos E os todo mundo pentágonos. acompanha, porque se tiver alguma perca aí no raciocínio, vocês alertam, tá? Então, 12 vezes 5, porque vão ser 12, cada um tem 5 lados, eu vou ter 12 vezes 5 costuras. Ok? Mais os Mais 20 vezes os 6 do hexágono. 20 vezes 6 costuras. Tá. Isso Daí, aqui com não... o resultado, você divide por 2, porque costura 2 lados juntos, em vez de só um. Ah, então, para a resposta, eu vou pegar as costuras todas que eu tenho que fazer. Para cada lado que você tem, né, que tem 5 lados, eu tenho 12 figuras, eu vou fazer normal. Mas no final, o raciocínio é você pegar e dividir por 2. Você não vai costurar 2 vezes, né? E essa resposta aqui vai dar 180 por 2 que dá 90. 2. E o resultado final é 90. 90 costuras. Alguém acerta? E aí, gente, ela está correta? Sim. Sim. Recente. Fácil, né? Tranquilo. Exercício 10. Vamos brincar com números. Aqui, o uso da calculadora pode ser interessante para a simulação de valores. O número 24 tem uma propriedade curiosa. Precede um quadrado perfeito. Quem é o quadrado perfeito que o 24 está precedendo? 25. 25. E o seu dobro tem a mesma propriedade, ou seja, 24 mais 1, 25, que é 5 ao quadrado. E 2 vezes 24 mais 1 é quanto? 49, que é 7 ao quadrado. Então, ó, precede um quadrado perfeito, então 24 mais 1 é 25, que é 5 ao quadrado, e o seu dobro tem a mesma propriedade. Então, o dobro de 24 é 48. Se eu pegar mais 1, também precede um quadrado perfeito, né? Que é 48 mais 1 vai dar 49, 49 é quadrado perfeito, 7 ao quadrado. Agora, pergunta, qual é o próximo número natural que satisfaz essa propriedade? Você pode pensar em... Essa propriedade menos vai 1. ser só vai existir essa propriedade quando o quadrado for um número ímpar, porque
se for um número elevado ao quadrado, sempre vai dar um número, quer dizer, um número vezes 2. Ah, não. Pode ser vezes 3 também. Então, parou. Tá. Você já compreendeu. Eu acho que é o 5, dá 121 mais 1. 24 vezes 5 mais 1, dá 121. Mais alguém? Aquela ideia que você estava me falando, que a condição é que ele seja ímpar, desistiu dela ou não? Não vocês estão caladinhos? Emanuel, Não, na questão. Emanuel 73 não é, tá certo. Quem falou agora comigo que eu não escutei? Estamos trabalhando na questão. A do que deu 5. 5 vezes 24 mais 1. Eu fiz por teste. 3 dá 73, 4 dá 96. Daí 5, se fizer 5 vezes 24, dá 120, mais 1 dá 121, que é a de 11. Hum. Tá, qual é o próximo número natural que satisfaz essa condição? O número que ele citou foi o 24, né? Aí vocês estão falando que é... Você falou 5. Na verdade, o 5 é o desenvolvimento, não é isso? Uhum. É porque eu fiquei meio perdido. Qual é o número? Explica o número para mim. Pelo que eu entendi, é para falar qual número que multiplicado por 24 dá uma raiz, não? Alguém ajuda ela? Quadrados perfeitos tem raiz exata, né? Uhum. Ou é para saber qual raiz que dá no final? Eu pensei que Tá. era outro número que ele tem a mesma propriedade do 24. Tipo, se eu multiplicar ele por 1, ele vai dar mais 1, ele vai dar uma raiz exata. E se eu multiplicar ele por 2 mais 1, também vai dar uma raiz exata. Mas agora eu não sei qual dos dois que é. Eu preciso que você tome uma decisão. Vou deixar ainda pensar. Vocês precisam pensar no número... Mas assim, eu tenho que encontrar um número que respeita a propriedade. O que é a propriedade? 24. Se eu pegar o 24 e somar 1, ele dá um quadrado perfeito. Mas se eu pegar o dobro de 24 e somar 1, também dá outro quadrado perfeito. Isso vai acontecer com mais um número. É o que ele quer saber qual é esse número. E qual é o próximo número natural. A partir do 24? A partir de 24 é o próximo, antes não tem. Que respeita essas mesmas condições do exercício. Se eu somar mais 1, eu vou dar um quadrado perfeito. Se eu pegar o número, dobrar, depois do resultado, somar mais 1, eu vou encontrar outro quadrado perfeito. E não, ele pode ser par também, tá? A ideia do ímpar não justifica. Eu tô falando, a raiz do segundo quadrado dele vai ser ímpar. Ah, sim. E deu quanto?
não achei. Não achou, não. Mas você está certo, a segunda raiz vai dar ímpar. A primeira raiz também vai dar ímpar, é o resultado. Mas eu preciso saber que número é esse que dá certo. Ninguém ainda, eu estou aguardando vocês, tá? Ele ia pensar. Vocês estão usando o grupo? Não, né? Que pior que tá. Eu preciso lembrar de olhar aqui. Ó, legal. Ó, legal, da simetria do Manuel. Colocou uma coisa interessante ali. Ninguém ainda? Se vocês quiserem colocar alguma coisa no chat, eu vou ajudando o pensamento, alguém falando. Se alguém já encontrou alguma resposta, me fala que a gente quer para ela. Nossa, exaustão. Pior que não tem como não fazer esse exercício sem simular, né? Isso que o Manuel comentou sobre exaustão ali. Dá mais de 500, viu? Tenta entender. E perceberam tá, até que esse tipo de questão solicitou uma calculadora. Dá uma ideia lá. Sugestão para te ajudar a responder, entender a lógica, né? Somei ao número mais 1, eu acho um quadrado perfeito. Se eu pegar o dobro dele mais 1, eu acho no outro quadrado perfeito.
A sugestão, o exercício é vir estimular a abordagem por tentativa e erro sistemático. Ou seja, é esperado que a abordagem consista na elaboração de uma tabela. Então, colocou valores, então, dois, né, números quaisquer. O quadrado menos 1. O quadrado menos 1, só que colocou a metade, em vez de colocar o dobro. Ele atribui valores aqui, até você verificar que número que pode ser, está usado aqui. Ele usou o 24. Por quê? Porque o 24 deu no 2. Então, se você continuar aumentando essa tabelinha aqui, você vai perceber outra consistência em mais um número. Mas é uma simulação, isso é judiação colocar aqui. Ninguém? Nenhum para a gente testar? Vocês estão fazendo ou me deixa sozinho aqui? Tô fazendo. Ah, Tentando aqui. Eu tô mandando o computador testar pra mim. espero. Pode usar, né, calculadora, não falou de onde? Então, assim, essa tabela aqui ajuda vocês. Vocês entenderam como que ela foi montada? Os quadrados. Os Os quadrados são 29 e 41. 29 e? 41. Perfeito. Mas qual que é o número, então? Nessa parte. Você acertou. Realmente é o 29, mas qual que é o resultado disso? Qual que é o número que... É só pegar o 29 ao quadrado e tirar 1. Qual que é o Aí tá número? dando 840. 28. 840. Isso. Quem me falou não consegui identificar. Foi o Emanuel e quem falou 240 ou 840 foi o Lucas. Beleza, vamos lá então. 840. 840. É a resposta. Mas pensa isso na prova, fazendo na mão até o quadrado do Dá. 29 e do 41. Né, no momento da avaliação, ele vai te fornecer mais facilitadores para você encontrar. É só para você entender que pode ser feita uma simulação para isso, né? Que isso acontece. O BMEP tem muitas dessas brincadeirinhas aqui, né? Uma propriedade curiosa, essas coisas. 840. Vamos testar para ver se é 840 mesmo? Qual que é o primeiro teste? Eu vou pegar ele mais um, vou dar um quadrado perfeito, certo? Então, se eu pegar o 840, somar com 1, eu vou encontrar quando? 841. E esse 841, ele representa qual quadrado perfeito? Do 2n mais 1. Não, só me fala qual é o quadrado perfeito de 841. 19 ao quadrado. 19? Não. 29. 29. Então, aqui eu já vou fechar que ele, na verdade, o 29 ao quadrado, né? Então, a primeira parte está feita. Deixa eu colonizar isso aqui no tamanho maior. Pronto. Então, 29 ao quadrado, realmente. Mas o número foi qual? 840. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a segunda parte do número especial. Vai fazer o quê? Eu vou pegar esse número e vou dobrar. Então, 2 vezes 840 mais 1. 2 vezes 840, 1680. Mais 1, que é igual a 1681. Que quadrado perfeito é esse? 41. 41. Na verdade, é 41 ao quadrado. A gente faz concluir que o número realmente é 840. Percebeu que ele tem que respeitar a mesma propriedade que foi fornecida ali em cima, né? Tem que tomar cuidado com essa parte.
Tudo certo? Quantos tinham conseguido chegar nela? 2. 2. Alguma pergunta nessa aqui? Ah, eles fizeram chutes, os testes. Não entendi. Como eles fizeram chutes, os testes, a tentativa? Pode falar, gente. Como vocês pensaram nesse número? Quem me apresentou a resposta, como que pensou nos dois números? Eu fiz uma tabela com o segundo número ao quadrado, depois eu achei o n com isso e testei para ver se o a ao quadrado seria um quadrado, exato. Um quadrado perfeito. Aí eu coloquei isso no programa para ele achar para mim. Eu tava. Pode falar. Eu pegava um número, fazia o quadrado dele, eu comecei com o 15. Aí depois o senhor falou que era maior que 500, aí eu comecei com 25. Aí eu fiz 25 vezes 25, aí depois o resultado eu tirava 1 e dividia por 2. Entendi. Você foi tentando procurar eles. Sim. A outra forma Só de que eu não fazer é essa sabia. tabelinha aqui, que ele acabou apresentando, né? Eu fiz tipo a Giovana, eu acho. Oi? Eu acho que eu fiz tipo a Giovana, só que eu não encontrei, não. Entendi. Aqui também seria uma outra estratégia. Mas antes que acaba sem calculadora, é sofrimento, né? Mas entendeu? A ideia é que você entenda o que ele estava te passando e te perguntando. Ele te falou que o número 24 tem propriedade curiosa e te apresentou a propriedade. Ele precede um quadrado perfeito e o seu dobro tem a mesma propriedade. Precede um quadrado perfeito. Então, 24, se ele precede mais um, vai dar o quadrado perfeito. O dobro de 24 mais um vai dar outro quadrado perfeito. Aí, se você entendeu isso aqui, ele pergunta quem é o próximo. Certo? Mas é claro que na ausência de uma calculadora ou para praticar, ele vai te fornecer mais coisas para que você possa testar lá. Mas a ideia é a compreensão aqui. Tá bom? Próxima pergunta. Alguém quer acrescentar? Próxima questão. Cortamos um canto de um cubo, como mostrado na figura seguinte aqui. Tá vendo? Tem um cubo. Característica. Todas as faces são quadradas, né? Ok? Tem quantos vértices mesmo? 8. 8 vértices. Quantas faces? 6. 6. Quantas arestas? 12. 12, aqui ao lado, né? Aí foi lá no cantinho, no vértice, e cortou, fez esse corte aqui. Até aqui tudo bem? Aí depois o que ele fez? Ele foi planificar, ele abriu. Qual das apresentações abaixo corresponde ao que restou do cubo? Depois que eu abrir, eu vou encontrar o quê? Então, deixar assim. Entendeu a ideia, né? Ele, na verdade, ele fez alteração em 3 faces, né? Eu acho que é a A. Pode falar a resposta? Pode. Tô achando que é. Achei a letra E. E a primeira qual A? Não, é porque eu Ah, não coloquei pode. a parte de baixo em cima. Ah, entendi. Errado o cubo. Então, qual a resposta certa? Letra E. É. Todo mundo? Gente, Isso aí. Letra E. Perfeito. Agora a gente vai fazer o último e a gente vai acabar a aula cedo hoje. cara, já acabou. Pois é, essa foi mais tranquila. Vocês já estão mais evoluídos. Nem deu tempo de lanchar. Nem precisa. Tô achando estranho que tá cedo e a lista tá acabando. Esse assunto está mais tranquilo. É porque também hoje não teve aula antes. Eu tava ofendendo o professor. Você já percebeu que essas aulas aqui, na verdade, não teve aula hoje, mas é porque ela já aconteceu. Eu estou usando tudo que vocês já aprenderam, né, para aplicar aqui. Essa dava para agilizar um pouco mais. Tá, tudo bem aqui, né? Agora, a última questão, tem A, B e C. Na figura, ao lado, vemos uma mesa de sinuca. Estão entendendo a situação? A mesa de sinuca, né?
tem cada buraco aqui em vértices, quadriculada, e parte da trajetória de uma bola tacada a partir de um canto da mesa. Essa bola foi jogada de onde? Boa, vocês conseguem identificar aqui, né? Jogou, ela bateu aqui, ricocheteou, tá, ok. De modo que, sempre ao bater em uma das bordas da mesa, segue seu movimento formando o ângulo de 45 graus com a borda. Então, bateu 45 graus. Tudo bem até aqui? Aham. Em qual das 4 caçapas a bola cairá? Primeira pergunta. Lembra que ela vai bater em 45 graus. Onde ela vai cair? Da caçapa D? Mais alguém? Eu acho que é a D, mas assim, eu não consigo confiar nem mais. Porque D. se eu tentar um pouco, eu sei que cai na B. Mas como parece que o traço vai menor, bate no canto D. D de dado, você também falou? Uhum. São 2 respostas D. Alguém vai desempatar? Tá, vou deixar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Ela veio, bateu, girou, ela vem aqui, ela vai até aqui na frente, certo? Quando ela chegar ali, ela vai virar quantos graus? 45? Seria aqui? E depois chegou aqui, o que ela vai fazer? Novamente 45. E aí, se o desenho estiver certo, acertamos ela. Ok? É só aqui é para cá um pouquinho, né? Não deu 45 graus aqui, não. Tá certo? Então, todo mundo concorda com a letra D? Letra D não, a gente vai cair na caçapa D, né? Todo mundo. Então, letra B. Quantas vezes a bola baterá nas bordas da mesa antes de cair na caçapa? 5 vezes. 5 vezes. Até no desenho ali já conta, né? Então, a resposta dessa daqui, 5. 5 vezes. E a última pergunta, a bola atravessará a diagonal de quantos desses quadrados durante a sua trajetória? Olha uma coisa curiosa, eu não tinha percebido. Estou fazendo aqui conversando. Na verdade, o 45 graus é bem na borda dos quadrados, né? Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Então, se é 45 graus, eu posso usar esse próprio quadrado. Aqui que está para cá, né? É aqui. Agora, aqui já vira. E vem até aqui. Esse aqui é aqui. E vai até lá. Pronto, o que ele pergunta? A bola atravessará a diagonal de quantos desses quadrados durante a trajetória? Vinte e três. 23? 23. 23, perfeito. A última foi até tranquilo, né? Tranquilo até. Então, pessoal, vamos no encontro de hoje.
Tem alguma pergunta? Vou dar folga para vocês. Eu pensei até em fazer o próximo encontro já hoje, mas eu vou fazer diferente. Eu vou mandar a lista para vocês, que a gente adianta ela, né? Não vou, não. Revê isso aqui, faz uma revisão do conteúdo nosso. A gente está seguindo o cronograma da UBMEP, está tudo certo hoje. E a prova semana que vem, daqui a uma semana, né? Tem alguma coisinha para acrescentar? Hoje foi mais leve, não foi? Deixa o nome de Foi. Deixa o nome de vocês, então, para a chamada. Eu já passei as orientações todas que tem. Eu vou encerrar a gravação e fica um vídeo só, para quem perdeu, tá? Chamadinha agora e vocês estão com folga a partir desse momento. Tudo bem? Bom final de semana, sucesso na avaliação sábado. A gente faz já está agendado ainda o próximo sábado após prova. E mande bem lá. Pode deixar. Muito obrigada. Que é isso. Tchauzinho. Muito obrigado pela aula e boa sorte a todo mundo aí, dia 7. Boa prova para todos.